de um cessar-fogo, Putin pode exigir mesmo a substituição da liderança ucraniana para facilitar a negociação. Ora, isso deixou Zelensky bastante preocupado. É esse o quadro, né? Eu acho que as outras pedidos de Zelensky, de garantia de Zelensky, vão um pouco nesse sentido. Boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos escutam, né? Eu acho que você tocou na palavra central. Qual é o cenário, né? O que é que tem... O que é que está por trás desse movimento do Zelensky, né? Ele tem uma razão de ser, né? Como ele disse de forma muito clara, né? Trump é muito forte e imprevisível, né? Esse é o ponto. Ele sabe perfeitamente que no grau de imprevisibilidade de Trump está aquela decisão, aquela chamada, aquela alarde, aquele aviso de que no dia seguinte que ele tomasse posse, a guerra na Ucrânia terminaria. Todos lembram desse fato, né? Então, o grande cenário, Regina, por trás dessa fala de Zelensky é essa promessa de Trump. E o quanto ela é arriscada para a Ucrânia, o quanto ela é arriscada para Zelensky. Todo mundo também sabe que Putin e Trump têm relações, vamos chamar desta forma, pessoais, né? Eles se dão bem, vamos dizer dessa forma bem brasileira, né? Então, de alguma forma, é bastante preocupante para Zelensky o tipo de acordo que já está ocorrendo. Sabe, Regina e Léo, quando a gente olha para essa situação, para toda essa frase de Zelensky, a gente tem que lembrar que, de algum modo, Trump precisa, sim, da Ucrânia. Ela precisa da Ucrânia para começar o seu governo com um grande feito. Em outras palavras, Trump precisa da Ucrânia para ter um cessar-fogo que ele possa chamar de seu. Sabe o que aconteceu, Regina? O Putin percebeu isso e subiu o preço da negociação de paz. Esse é o ponto. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender por que o Zelensky falou. O Trump precisa da paz na Ucrânia, pelo menos um cessar-fogo, para dar um início assim de grandeza para o seu governo. O Putin olhou para isso e disse: vou subir meu preço. Eu não quero só mais aquelas 4 regiões que eu tenho, eu quero mais. Zelensky tratou de entrar nessa negociação e, de alguma forma, ter algum peso nessa negociação. Se a gente olhar com muita calma para esse quadro, nós estamos olhando que é quase um ato de desespero de Zelensky. Professor, então essa declaração, né, essas manifestações agora de Zelensky, ele entendeu então que não tem muito mais para onde correr, digamos assim, e está tentando de alguma forma uma saída honrosa dentro desse novo alinhamento que vai ter com a chegada de Donald Trump ao poder lá nos Estados Unidos? Olha, o primeiro de tudo é o que é que mais Putin vai querer. Esse é o ponto, Léo. Os negociadores, está em curso uma negociação desde novembro, uma negociação comandada pelo Catar entre enviados ucranianos e enviados russos. A dureza de Putin subiu muito depois do resultado da eleição. E subiu por uma razão muito clara, né? A dureza nas negociações. Trump já disse muitas vezes, chamou muitas vezes a guerra da Ucrânia de uma, abre aspas, desperdício de recursos. Zelensky olhou para essa situação e disse: o meu quadro está muito difícil. Os negociadores fizeram a imprensa internacional saber, né, os negociadores do Catar, todo com muito cuidado, de que uma das exigências novas de Putin era a substituição por um novo governo na Ucrânia. Em outras palavras, que Zelensky perdesse o posto, para usar uma expressão delicada. É isso que está assustando, Léo.
De alguma forma, Zelensky está com muito medo de ficar uma carta fora do baralho e até mesmo um ponto de obstáculo nas negociações. Daí essas frases. Trump é muito forte, daí a frase dele fazer um pedido de garantias. Reparou? Nas frases dele, o que tem mais é o pedido de garantias. Qual é a garantia que ele quer? Que Putin fique só com as 4 regiões que ele já dominou, né? Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Ficar com isso aí, aquilo que ele dizia que era inimaginável, que de jeito nenhum ele aceitaria 3 meses atrás, a realidade mudou, né? E ele já está começando a conversar com essa concessão desde que lhe dê garantias expressas de proteção de países ocidentais. Está na fala dele, né? Ora, desculpe, quem está fazendo declarações desse tipo é porque não tem muita força para fazer, né? Para continuar na guerra, né? Professor, e ainda olhando um pouco mais para todas essas falas, para todas essas frases, tem uma parte que chamou a minha atenção, que ele diz o seguinte: as qualidades dele estão de fato lá. Quando ele se refere a Trump e dizendo, né, sobre esse poder decisivo, que para eles isso é o mais importante, mas quando ele fala em relação às qualidades de Donald Trump, quais qualidades o senhor visualiza que ele está reforçando nesse pedido dele? Olha, a primeira dessas, você fez uma boa lembrança, Regina. O que é que efetivamente Zelensky quis elogiar em Trump? A imprevisibilidade. Ele quis jogar um espaço de que Trump pudesse achar um bom negócio, ceder alguma proteção a Zelensky. Ele intui que Trump não vai dar passo nenhum nessa direção. E tentou um elogio, exatamente para conseguir algum espaço de manobra. O cenário não é conveniente, vamos usar aquela expressão que você abriu aqui muito corretamente. O cenário não é conveniente para Zelensky. Ele está, de fato, com tropas russas avançando, e ele mesmo declarou que as tropas ucranianas estão muito cansadas e sem reservas. Ora, quem declara que suas tropas estão cansadas e sem reservas, está fazendo uma negociação de paz, vamos dizer desta forma, com uma situação menos favorável. Isso é impossível de negar, né? E agora ele também enfrenta a perspectiva de não ter mais acesso aos recursos, né, dos Estados Unidos, porque Donald Trump já vem criticando há muito tempo o financiamento norte-americano para a guerra, né? E Biden meio que já liberou tudo que podia liberar, mesmo nesses últimos momentos do governo dele, né, do governo democrata, e meio que sinalizando que a situação vai mudar, tanto no apoio político como também financeiro e militar, né, professor? Então, Zelensky já sentiu isso e deve ficar ainda mais dura a situação dele depois que Donald Trump assumiu o poder. Não há dúvida, Léo, não há dúvida. Se nós olharmos para os números, olha que coisa incrível, durante todo esse percurso da guerra, o levantamento feito tanto pelo Washington Post como pelo New York Times estimam em mais de 750 bilhões de dólares de ajuda americana à Ucrânia em diferentes situações bélicas e ajudas de diferentes formas. Isso, olha o volume, 750. Na primeira semana de dezembro, Biden tentou uma ajuda de emergência de 6 bilhões de dólares em armamentos para garantir o mínimo das tropas. Atenção, foi negado. O Congresso não autorizou. Nem isso o Congresso autorizou, né? Porque já viu muita domínio, uma forte presença já da era Trump, e o Congresso conteve, não deu os 6 bilhões. É nesse quadro que a gente pode intuir, e os 6 bilhões eram mínimos para manter as tropas, para manter o controle do avanço russo. É nesse quadro que talvez a gente tenha que entender que literalmente Zelensky percebeu que a torneira foi fechada, a fonte secou, né? E que no padrão de negociação de hoje ela será muito mais difícil do que previsto, sem a gente contar que a Alemanha e a França também
muito delicadamente, pisaram no freio. Também não forneceram mais armamentos, nem Scholz, nem Macron, nos últimos 3 meses, já antevendo a situação que viria, né? E, professor, além desse tom até de um certo desespero, né, que a gente consegue visualizar nessas falas de Zelensky, tem um outro tom que ele coloca ali também de uma pressa, de uma urgência, quando ele diz que espera que a administração Trump possa estabelecer contato rápido com a Rússia. Ele também coloca um tom de emergência, né, de uma rapidez muito necessária, muito para uma resposta em relação a tudo isso, em relação a esse desespero dele e também em relação à administração Trump, né? Não há dúvida, Regina. Na verdade, se nós olharmos por esse lado das negociações, o que está no subtexto, para usar uma expressão bem nossa, né? O que está no subtexto da fala do Zelensky é pura e simplesmente não me deixem fora da mesa. Eu quero sentar na mesa de negociação. É isso. Né? Eu não quero de nenhuma forma ficar alheio ao processo de negociação. Por quê? Ele sabe tão bem quanto bem informados analistas internacionais que com a urgência de Trump de um cessar-fogo, Putin pode exigir mesmo a substituição da liderança ucraniana para facilitar a negociação. Ora, isso deixou Zelensky bastante preocupado. É esse o quadro, né? Eu acho que as outras pedidos de Zelensky, de garantia de Zelensky, vão um pouco nesse sentido. Professor, e a situação acaba piorando, como o senhor lembrou, né, recentemente, agora há pouco, perdão, falando sobre a situação do governo da Alemanha, né, que está instável, né, tanto que vai ter novas eleições em pouco tempo, mas também tem a questão da França, né, ou seja, esses 2 países que eram grandes aliados ali, que faziam articulações também para proteção, né, para financiar, estão tendo que se voltar para dentro, né, para as questões internas, para poder se resolver internamente antes de tentar se mostrar como potências que podem também contribuir com outras questões, né, por mais que a Ucrânia esteja ali nos arredores, né, da União Europeia. Não há dúvida nenhuma. Primeiro de tudo, a tua lembrança é fundamental, a instabilidade política, esse é o nome, né, de França e de Alemanha. Né? A Alemanha tem eleições na terceira semana de fevereiro, 24 de fevereiro. A França tem uma situação de instabilidade política que não consegue preservar um primeiro-ministro. O último ficou lá 84 dias. Né? O Bayrou, o novo primeiro-ministro francês, não se sabe quanto tempo vai durar. Então, é nesse quadro que a gente olha para as alternativas. O provável sucessor de Scholz, né, Friedrich Merz, já deixou muito claro que ele não tem uma posição tão firmemente apoiando a continuidade da guerra da Ucrânia. A oposição dentro da França vai no mesmo tom. Se você olhar para Marine Le Pen tem uma proximidade muito mais com Putin do que com Zelensky, isso é indiscutível. Quando nós olhamos para esse quadro, nós vemos que as 2 grandes forças europeias, 2 maiores países, né, estão vivendo uma instabilidade política e não, como você disse, não vão ter recursos, nem mesmo políticos, para emprestar grandes apoios a Zelensky. É nesse quadro que também a gente precisa lembrar essa fala de Zelensky. Ele sabe que aqueles outros amigos, além do governo Biden, também estão se despedindo do poder. Não há dúvida nenhuma que a situação de Zelensky é bastante difícil e isso explica o quadro dessa declaração tão imprevista e tão inusual para quem era o guerreiro. Eu chamo a atenção, né? Olha aí, foi bom vocês colocarem agora na mesa, na tela, o Zelensky, que ele se separou do seu uniforme militar. Lembra, Léo? Né? Ele sempre se apresentava em uniforme militar, um soldado. Tá numa camisa bem civil, bem, né, de negociador externo com a mulher ao lado. O mundo mudou para Zelensky, não há dúvida nenhuma.
É, muito bem analisado, professor. E até para encerrar por aqui, olhando para essa fala de Zelensky, para todo o cenário atual dessa guerra, fica cada vez mais difícil, professor, a gente ver o fim de fato desse conflito? Olha, eu temo que não, Regina. Talvez o problema vai ser o tipo de fim de conflito. O conflito vai terminar quando os americanos cessarem a ajuda. Quando o americano fechar a torneira, acabou o conflito, porque são deles que eles recebem 95% das armas dos ucranianos. Sem os americanos, não haverá guerra. E Trump já deixou muito claro que ele considera desperdício de recursos. Trump quer um cessar-fogo. Né? Então, portanto, o fim da guerra virá. O problema está em que tipo de fim da guerra. A tua pergunta é interessante porque nós vamos ter decididamente um novo xadrez geopolítico na Europa. Isso é indiscutível. E talvez a guerra da Ucrânia deu um toque muito diferente para a nova geopolítica do mundo depois que os tiros acabarem na Ucrânia. Isso é bastante certo. E acaba sendo um pouco sintomático também, né, professor, que Trump venha com esse discurso também de voltar-se mais para si próprio, né, para os Estados Unidos, e acaba entrando junto nessa situação que a gente viu ali da União Europeia. É uma sintonia, digamos assim, no mundo político, né, dessa mudança agora. Não existe mais essa preocupação de se mostrar forte para fora. A questão agora é se mostrar para quem o elegeu, no caso de Donald Trump, né? E Zelensky, como o senhor bem comentou, né, já muda na linguagem corporal e até na forma de se apresentar para mostrar que agora já não é mais aquele homem forte que estava ali diante de um exército lutando contra a invasão de uma nação opressora, né? Que é, no caso, que é a Rússia, né, invadindo, e agora ele tendo que se mostrar mais como um homem político do que como um homem militar, não é isso? Então a gente vai pegando um pouco pelo que o senhor falando aí, vendo também esse subtexto, né, das mudanças ali e da forma de se comportar também, porque o mundo daqui para frente já vai ser apresentado de outra forma para as pretensões de Volodymyr Zelensky. Não há dúvida nenhuma. Nós temos que olhar aquilo que você lembrou, Léo. O isolacionismo americano é uma das promessas de Trump ao seu eleitorado. Eu não quero meter os Estados Unidos em nenhuma nova guerra. Lembra quando ele falava isso nos discursos de campanha? Para o eleitorado americano, para o homem comum americano, ele entende esse discurso, ele quer esse discurso. Pouco importa as reações, nós não estamos falando da elite americana, estamos falando do homem médio americano, ele entende completamente e aprova isso. Uma atitude, sempre os Estados Unidos foram assim, né? Uma atitude isolacionista. Essa atitude isolacionista tem seu preço internacional. Zelensky está começando a sentir esse preço internacional, né? Trump vai fazer, de alguma forma, do final da guerra da Ucrânia, o primeiro grande feito do seu governo. É isso que Zelensky teme, é isso que Zelensky de alguma forma percebe, e é isso que ele fez esse discurso, nesse tom que, sem dúvida nenhuma, com toda a cautela da palavra, tem uma característica de um certo desespero. Isso é mais ou menos indiscutível.